Minha sogra me humilhou na frente de todos. Ela disse: assina este contrato. Ou sai da vida do meu filho. Eu não discuti. Eu apenas sorri. 3 dias depois. Ela estava de joelhos a implorar o meu perdão. O silêncio começou antes mesmo de alguém perceber que alguma coisa estava errada. 64 pessoas estavam sentadas, à volta das mesas, decoradas com rosas brancas, velas acesas e taças de cristal. O restaurante mais luxuoso de São Paulo tinha sido reservado apenas para aquela noite. Era o jantar de ensaio do meu casamento. Todos sorriam. Todos brindavam. Todos acreditavam que estavam prestes a assistir ao início de uma história de amor perfeita. Ninguém imaginava que, antes da sobremesa, aquele salão se transformaria no lugar onde eu seria humilhada diante de todos. O meu nome é Beatriz Moreira. Tenho 28 anos. Durante 4 anos amei apenas um homem, Rafael Andrade. Construímos sonhos juntos. Planeamos o casamento. Escolhemos a nossa casa. Falamos sobre filhos. Eu acreditava que finalmente tinha encontrado uma família. Mas havia uma pessoa que nunca me aceitou. A mãe dele, Helena Andrade. Desde o primeiro dia, ela olhava para mim como se eu fosse uma intrusa. Nunca gritava. Nunca discutia. Preferia ferir com um sorriso. Sempre dizia frases como: não, uma rapariga da tua origem nunca vai compreender a nossa família. Ou então, o Rafael podia ter escolhido alguém muito melhor. Eu fingia que não ouvia, por amor ao Rafael. Mas naquela noite, ela decidiu destruir-me na frente de toda a gente. Os empregados começaram a servir o jantar. Os convidados conversavam. As famílias brindavam. Então Helena levantou-se lentamente. Pegou numa taça de champanhe. Sorriu. Todos fizeram silêncio. Achei que iria fazer um discurso bonito. Enganei-me. Ela tirou um envelope branco da mala. Colocou-o lentamente à minha frente. Nem sequer olhou para mim. Olhou para todos os convidados. E disse em voz alta: assine este contrato. Ou sai da vida do meu filho. O restaurante inteiro ficou em silêncio. Senti dezenas de olhos virados para mim. Olhei para o Rafael. Esperava que ele dissesse imediatamente: mãe, já chega! Mas ele permaneceu completamente imóvel. Nenhuma palavra. Nenhum gesto. Nada. Helena continuou a falar. Se realmente amas o Rafael, não vais ter medo de assinar um acordo pré-nupcial. Algumas pessoas sorriram. Outras trocaram olhares. Depois ela acrescentou algo que me atingiu como uma faca. E quero proteger o patrimônio da minha família. Não confio em mulheres que aparecem quando um homem já tem sucesso. Alguns convidados riram discretamente. Naquele instante, percebi que aquela humilhação tinha sido preparada. Não era um impulso. Era um espetáculo. E eu era a principal atração. Se gosta de histórias de vingança como esta, inscreva-se no canal para não perder as próximas... Agora vamos continuar. Olhei novamente para o contrato. Tinha mais de 50 páginas. Mas havia uma cláusula marcada com um autocolante vermelho. Li apenas uma frase. Em caso de separação, Beatriz renuncia a qualquer direito sobre bens adquiridos durante o casamento, independentemente da sua participação financeira. Levantei lentamente os olhos. Olhei para Helena. Depois para Rafael. Sabias disto? Ele demorou alguns segundos a responder. A minha mãe só quer evitar problemas no futuro. Foi nesse momento que senti algo partir-se dentro de mim. Não era o contrato, era a confiança. Porque o homem que prometeu proteger-me estava sentado ao lado da pessoa que acabava de me humilhar. Helena empurrou uma caneta na minha direção. Assina. Respondi calmamente. Não. Ela sorriu. Então o casamento acaba aqui. Todos prenderam a respiração. Esperei que Rafael se levantasse, que segurasse a minha mão, que dissesse: eu escolho a Beatriz. Mas ele baixou a cabeça. O silêncio dele respondeu por tudo. Senti vontade de chorar, mas não derramei uma única lágrima. Em vez disso, fechei o contrato. Coloquei-o novamente dentro do envelope. Levantei-me, sorri, e disse apenas uma frase. Obrigada, por finalmente me mostrarem quem realmente são. Peguei na minha mala. Saí do restaurante, sem discutir, sem gritar, sem olhar para trás. Atrás de mim ouvi cochichos. Alguns convidados riam. Outros pareciam chocados, mas já não me importava. Quando entrei no elevador, o telemóvel vibrou. Era uma mensagem de um número desconhecido. Não assines nada. Há uma verdade sobre a família Andrade que eles esconderam durante anos. Fiquei imóvel. Li novamente a mensagem. Logo abaixo havia outra frase. Se queres saber por que a Helena tinha tanto medo de te ver casar com o Rafael, encontra-me amanhã às 10 da manhã. Vem sozinha. Na mensagem havia apenas um endereço. E um nome. Dr. Camila Farias. Eu nunca tinha ouvido aquele nome. Mas alguma coisa me dizia que aquela mulher tinha a resposta para tudo. Passei a noite inteira sem dormir. A imagem do Rafael sentado em silêncio enquanto a mãe dele me humilhava
Não saía da minha cabeça. Durante 4 anos, pensei que conhecia o homem com quem ia casar. Mas bastaram 5 minutos para perceber que eu nunca o tinha conhecido de verdade. Às 9h40 da manhã, parei em frente ao edifício indicado na mensagem. Era um prédio antigo no centro de São Paulo. Nada de luxos. Nada que tivesse qualquer ligação com a família Andrade. Respirei fundo. Subi até ao 5º andar. Na porta estava escrito apenas: Dra. Camila Farias, advogada. Bati à porta. Uma mulher de cerca de 40 anos abriu lentamente. Assim que olhou para mim, sorriu. Finalmente chegou. Fiquei surpreendida. A senhora já me conhecia? Ela respondeu calmamente. Conheço a sua história há mais tempo do que imagina. Senti um arrepio. Entrei. O escritório estava cheio de caixas antigas, documentos e fotografias. Camila fechou a porta. Depois colocou uma pasta castanha sobre a mesa. Antes de abrir isto, preciso de lhe fazer uma pergunta. Assenti. Ainda ama o Rafael? A pergunta apanhou-me desprevenida. Pensei durante alguns segundos. Depois respondi. Não sei. Ela fez um pequeno sorriso. Ainda bem. Porque o que vai descobrir hoje vai mudar completamente a imagem que tem daquela família. Abriu lentamente a pasta. A primeira fotografia mostrava Helena muito mais jovem. Ao lado dela estava um homem que eu nunca tinha visto. Atrás da fotografia havia uma data. 998. Camila empurrou outro documento para mim. Era um processo judicial. Li apenas algumas linhas. As minhas mãos começaram imediatamente a tremer. O apelido era o mesmo. Andrade. Mas o nome não era Rafael. Era Lucas Andrade. Olhei para Camila. Quem é este? Ela respondeu sem hesitar. O primeiro filho da Helena. Fiquei completamente imóvel. Primeiro filho? Sim. Antes do Rafael nascer. Senti o coração acelerar. Nunca ninguém me tinha falado de outro filho. Camila continuou. Toda a gente acredita que o Rafael é filho único. Mas isso é mentira. Olhei novamente para os documentos. Havia fotografias, relatórios, recortes antigos de jornais. Tudo indicava que Lucas tinha desaparecido da família há muitos anos. O que aconteceu com ele? Camila suspirou. Foi expulso de casa. Por quê? Ela olhou diretamente para mim. Porque decidiu casar com uma mulher pobre. Senti um nó na garganta. As palavras da Helena começaram imediatamente a fazer sentido. Ela não odiava apenas mulheres pobres. Ela acreditava que o dinheiro valia mais do que qualquer relação. Camila abriu outro envelope. Dentro havia uma carta. Esta carta foi escrita pelo Lucas Poucas. Semanas antes de desaparecer, comecei a ler. Mãe, um dia vai perceber que perder um filho custa muito mais do que perder dinheiro. As lágrimas começaram a formar-se nos meus olhos. Camila voltou a falar. Helena destruiu completamente a vida dele. Perdeu o filho, perdeu a nora e nunca mais os voltou a ver. Olhei para ela. Então por que está a fazer-me isto? Ela respondeu baixinho. Porque eu era a advogada do Lucas. Fiquei sem palavras. Ela continuou. Antes de morrer, ele deixou-me uma missão. Qual? Impedir que outra mulher passasse exatamente pelo mesmo. O meu coração acelerou. O Lucas morreu? Ela baixou a cabeça. Há 2 anos. Fechei os olhos. De repente compreendi. Eu não era a primeira vítima. Era apenas a próxima. Camila entregou-me então uma pequena pen USB. Aqui dentro estão mensagens, gravações e documentos. Tudo prova que Helena já planeava cancelar o casamento muito antes daquele jantar. Franci a testa. Como assim? Ela ligou o computador. Abriu um ficheiro de áudio. Poucos segundos depois, ouvi claramente a voz da Helena. Primeiro vou obrigá-la a assinar. Ela ria. Depois continuou. Se ela recusar, o Rafael termina tudo ali mesmo. Quero que toda a gente veja quem manda nesta família. Senti um frio percorrer o corpo. Era tudo um plano. A humilhação. O contrato. Os convidados. Tudo tinha sido preparado. Mas o pior ainda estava para vir. Camila abriu outro ficheiro. Agora era a voz do Rafael. Mãe, depois do casamento posso convencê-la a vender o apartamento dela. Helena respondeu imediatamente. Ótimo. Assim o dinheiro entra para a nossa família. As minhas lágrimas desapareceram. No lugar delas nasceu algo muito mais perigoso. Frieza. Durante 4 anos. Eles nunca me amaram. Amavam apenas aquilo que eu tinha. O apartamento que herdei da minha avó. As minhas poupanças. A empresa que construí sozinha. Camila fechou o computador. Agora percebe por que eu lhe mandei aquela mensagem? Assenti lentamente. Ela sorriu. Então ouça com atenção. A verdadeira vingança nunca é feita com gritos. É feita com inteligência. Nesse instante, o meu telemóvel começou a tocar. Era o Rafael. Recusei a chamada. Voltou a ligar. Depois outra vez. Recebi uma mensagem. Beatrice. A minha mãe exagerou. Podemos conversar? Sorri pela primeira vez desde o jantar. Mas já não era o sorriso da mulher apaixonada.
Era o sorriso de alguém que finalmente conhecia toda a verdade. E naquele momento tomei uma decisão. Eu ia voltar. Não para casar. Nem para perdoar. Mas para lhes mostrar que tinham escolhido a mulher errada para humilhar. Na manhã seguinte, olhei para o meu reflexo no espelho. Pela primeira vez em muitos anos. Já não via a mulher que tinha medo de perder o homem que amava. Via alguém que finalmente tinha descoberto a verdade. E quem conhece a verdade, nunca mais aceita viver na mentira. Às 10 horas da manhã, o meu telemóvel voltou a tocar. Era o Rafael. Atendi. Do outro lado, ouvi uma voz cansada. Beatriz, por favor. Vamos conversar. Fiquei em silêncio. Ele continuou. A minha mãe exagerou. Ela só queria proteger a família. Sorri discretamente. Então foi ela quem escreveu o contrato? Ele hesitou. Sim, mas... Interrompi-o. E foste tu quem concordou em humilhar-me à frente de 64 pessoas. O silêncio respondeu por ele. Desliguei. Poucos minutos depois recebi outra mensagem. Desta vez era da Helena. Se não aceitares conversar hoje, nunca mais serás bem-vinda na nossa família. Ri-me pela primeira vez desde o jantar. Que família? A mesma família que tinha preparado uma armadilha para mim. Olhei para a doutora Camila. Ela fez apenas uma pergunta. Estás pronta? Assenti. Ela entregou-me outra pasta. Lá dentro estavam cópias de documentos bancários, e-mails e contratos. Encontrei isto quando representei o Lucas. Comecei a ler. Quase deixei a pasta cair. Havia dezenas de transferências feitas da empresa da família para contas particulares. Tudo em nome de empresas falsas. Isto é... fraude! Camila respondeu sem hesitar. Continuei a folhear os documentos. Cada página mostrava que Helena escondia dinheiro havia anos. Mas o nome que aparecia como responsável não era o dela. Era... Rafael Andrade. Senti o coração acelerar. Então ele sabia de tudo. Não era apenas um filho obediente. Participava em tudo. Camila olhou para mim. Agora percebes por que precisavam tanto do teu apartamento? Assenti. Precisavam de dinheiro? Ela sorriu. Exatamente. A empresa deles estava praticamente falida. Durante anos fingiram ser milionários. Viviam de empréstimos. Vendiam patrimônio. Escondiam dívidas. Mas mantinham a aparência de riqueza. O casamento contigo resolveria grande parte dos problemas. Fiquei completamente imóvel. Durante 4 anos. Nunca fui a futura esposa. Fui apenas um investimento. Respirei fundo. O que fazemos agora? Camila respondeu. Vamos deixá-los acreditar que ainda tem uma oportunidade. Naquela tarde, respondi finalmente a mensagem do Rafael. Aceito conversar. Ele respondeu em menos de 1 minuto. Obrigado. Sabia que ainda me amavas. Sorri. Ele ainda não tinha percebido. O encontro foi marcado para o mesmo restaurante onde tudo tinha acontecido. Cheguei exatamente às 8 da noite. Rafael já estava à minha espera. Tinha flores nas mãos. Nunca gostei tanto de ver alguém completamente enganado. Sentei-me. Ele começou imediatamente. A mãe pediu desculpa. Olhei diretamente para ele. Pediu? Sim. Então por que não está aqui? Ele ficou sem resposta. Alguns segundos depois, Helena entrou no restaurante. Vestia um sorriso falso. Sentou-se sem sequer me cumprimentar. Beatriz, espero que possamos esquecer o que aconteceu. Olhei para ela. Esquecer? Ela fez que sim com a cabeça. Toda a gente comete erros. Peguei lentamente na mala. Retirei apenas um pequeno gravador. Coloquei-o sobre a mesa. Carreguei no botão. A voz da Helena ecoou pelo restaurante. Primeiro vou obrigá-la a assinar. Depois ouviu-se outra frase. Quero que toda a gente veja quem manda nesta família. O sorriso dela desapareceu imediatamente. Rafael empalideceu. Desliguei o áudio. O silêncio era absoluto. Inclinei-me ligeiramente para a frente. Ainda querem falar sobre confiança? Nenhum dos dois respondeu. Levantei-me. Mas antes de sair, disse calmamente. Amanhã de manhã estes áudios, juntamente com todos os documentos financeiros que descobri, estarão nas mãos das autoridades. Helena levantou-se de repente. Não podes fazer isso. Olhei diretamente para ela. Posso. E vou fazer. Saí do restaurante. Quando entrei no carro, a doutora Camila telefonou. Como correu? Sorri. Exatamente como esperávamos. Ela respondeu. Ótimo, porque acabaram de me ligar do banco. Franzi a testa. O que aconteceu? A família Andrade tentou vender uma propriedade esta tarde. Mas a venda foi bloqueada. Por quê? A voz da Camila ficou séria. Porque alguém apresentou uma denúncia formal contra eles. 1 hora antes da reunião. Fiquei surpreendida. Quem? Ela fez uma pequena pausa. Não fui eu. Nem foste tu. Olhei pela janela. O coração acelerou novamente. Então, havia mais alguém disposto a derrubar a família Andrade. E essa pessoa acabara de entrar no jogo. Na manhã seguinte, acordei com dezenas de chamadas perdidas.
Todas tinham o mesmo apelido. Andrade. Não atendi nenhuma. Enquanto preparava o pequeno almoço, a doutora Camila ligou novamente. A voz dela era calma, mas havia algo diferente. Beatriz. Já sabemos quem apresentou a denúncia. Respirei fundo. Quem foi? Ela respondeu lentamente. O contador da família Andrade. Fiquei surpresa. O contador? Sim, durante anos ele guardou provas de tudo. Quando soube daquilo que fizeram contigo no jantar, decidiu que não queria continuar a ser cúmplice. Pela primeira vez senti que a verdade finalmente estava a encontrar o seu caminho. Naquela mesma tarde, a Polícia Civil e o Ministério Público iniciaram uma investigação. As contas da empresa da família Andrade foram bloqueadas. A venda da propriedade foi cancelada. E os documentos encontrados confirmavam exatamente aquilo que a doutora Camila me tinha mostrado. Fraudes. Empresas fictícias. Ocultação de patrimônio. Dias depois, fui chamada para prestar depoimento. Entreguei todos os áudios. Todos os documentos. Todas as mensagens. Não acrescentei uma única mentira. A verdade era suficiente. 2 dias mais tarde, as notícias começaram a aparecer. Empresária conhecida é investigada por fraude financeira. A fotografia da Helena estava em todos os jornais. As pessoas que tinham rido de mim no restaurante agora comentavam outra coisa. Ela tinha razão. O contrato era uma armadilha. Nunca devíamos ter acreditado naquela família. Mas eu não respondi a ninguém. Não precisava. A verdade falava por si. Nessa mesma semana, o Rafael pediu para me encontrar uma última vez. Aceitei. Não por amor, mas para encerrar aquele capítulo da minha vida. Encontramo-nos num pequeno café. Nada de restaurantes luxuosos. Nada de aparências. Ele parecia 10 anos mais velho. Olhou para mim com os olhos cheios de arrependimento. Beatriz, eu devia ter te defendido. Fiquei em silêncio. Ele continuou. Passei a vida inteira a obedecer à minha mãe. Quando percebi o que ela realmente era, já era tarde. Respirei fundo. Não, Rafael. Não foi tarde. Tu escolheste ficar em silêncio. E às vezes, o silêncio magoa mais do que as palavras. Ele baixou a cabeça. As lágrimas começaram a cair. Ainda podemos recomeçar? Sorri. Mas era um sorriso tranquilo. Sem ódio. Sem amor. Apenas paz. O homem por quem eu me apaixonei deixou-me sozinha quando eu mais precisei. E eu nunca volto para um lugar onde perdi o meu valor. Levantei-me. Antes de sair, deixei o anel de noivado sobre a mesa. Nunca mais olhei para trás. Alguns meses passaram. A investigação terminou. Helena foi condenada pelos crimes financeiros que cometeu. Perdeu a empresa. Perdeu quase todo o patrimônio. E, acima de tudo, perdeu o respeito de todos aqueles que um dia tentaram imitá-la. O Rafael vendeu o carro de luxo. Mudou-se para um pequeno apartamento. Tentou reconstruir a vida longe da influência da mãe. Nunca mais voltou a procurar-me. Quanto a mim, vendi o apartamento que tanto cobiçavam. Mas não porque precisei do dinheiro. Vendi porque queria fechar aquele ciclo para sempre. Com esse valor, abri uma empresa de consultoria jurídica para ajudar mulheres que eram vítimas de abusos financeiros dentro da própria família ou dos seus relacionamentos. No primeiro dia de funcionamento, coloquei uma pequena moldura na recepção. Nela estava escrita apenas uma frase. Quem tenta humilhar uma mulher forte, normalmente prepara a própria queda. 1 ano depois, recebi uma carta. Era da Helena. Pedia perdão. Dizia que finalmente tinha percebido que o dinheiro nunca lhe trouxe felicidade. Dobrei a carta. Guardei-a numa gaveta. Não por rancor, mas porque algumas feridas cicatrizam sem nunca desaparecer completamente. Hoje, quando alguém me pergunta qual foi a minha vingança, eu respondo sempre a mesma coisa. A minha vingança não foi destruir aquela família. Foi sobreviver à humilhação, descobrir a verdade e construir uma vida tão feliz que eles nunca mais conseguiram controlar o meu destino. Porque, no fim, a maior derrota da Helena não foi perder a empresa, nem perder o dinheiro. Foi perceber que a mulher que ela chamou de interesseira era, afinal, a única pessoa com caráter naquela mesa.